Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 2, então abram por gentileza a apostila de vocês na página 10, em que vocês encontram, né, página em que vocês encontram o conteúdo da aula de hoje, que será o texto narrativo. E antes de nós entrarmos aqui, né, no conteúdo da apostila, antes de nós fazermos a leitura, né, e a marcação das principais informações trazidas aqui pela nossa apostila, eu quero saber de vocês se vocês sabem o que é um texto narrativo. E aí, sabem? Não sabem? Claro que vocês sabem, né? Narrar é contar uma história. E vocês fazem isso o tempo inteiro. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Nós contamos histórias, né? Então, quando a gente faz aquela fofoca, tá? A gente está contando uma história, algo que aconteceu, tá? Quando a gente, né, conta para os nossos pais, né, como foi o nosso dia, né, na escola, o que a gente aprendeu, o que a gente estudou nas videoaulas, tudo isso é uma narrativa, tá? Então, narrar é contar uma história, tá? E quando a gente conta uma história, o que a gente tem, né? Uma história é algo que já aconteceu, então a gente vai ter primeiro o quê? Verbos no passado, não é isso? Além disso, toda história tem personagens, né? Pessoas que agem, né? Que conversam, que trocam, né? Entre si. Então, a gente tem também personagens, tá? Então, além disso, a gente tem o quê? Um espaço onde aquele acontecimento se deu, tá? Então, são alguns elementos aí da narrativa, tá? Que eu já adiantei para vocês. Vamos lá, vamos abrir aqui na página 10, tá? As partes da narrativa. Vamos fazer a leitura aqui juntinhos, né? E depois eu vou falar para vocês, né, ao longo da leitura, irem marcando os principais pontos aqui da apostila, ok? Então vamos lá, na página 10 a gente tem o seguinte texto, vamos lá. A narração é um tipo de texto que relata uma história, né, real ou fictícia, ou juntam fatos reais e imaginários, tá? Então, como eu disse a vocês, narrar é contar uma história. Essa história pode ser real, então pode ser uma história que aconteceu com vocês, tá? Ou com outras pessoas, mas que vocês presenciaram, ou pode ser uma história fictícia, né? Como a das novelas, dos filmes, né? Que são histórias, né? Criadas ali, né? Não necessariamente, podem até ser baseadas em fatos reais, como é o caso de alguns filmes, mas que tem sempre ali, né, um tom de ficção, né? Bem, entre os textos narrativos, mais comuns estão os contos, as novelas, os romances, né? Então, a gente tem as histórias em quadrinhos, por exemplo, tá? Que podem apresentar uma narração, ok? Então, o texto narrativo, como eu disse para vocês, marquem aí, apresenta personagens que atuam em um tempo e um espaço organizados por uma narração feita por um narrador, né? Então, tudo na narrativa depende do narrador, que é a voz que conta a história. Então, em toda narrativa tem alguém que vai contar essa história, tá? Então, vamos supor que vocês contem, né? Os pais de vocês chegaram no trabalho e aí vocês vão conversar com eles, né? E aí vocês vão contar como foi o dia de vocês, o dia de estudo de vocês. Ah, eu acordei, eu entrei de manhã no computador e aí eu fiz aula de matemática, em seguida eu fiz aula de língua portuguesa, depois eu fiz o dever, conversei com os meus amigos e tudo mais. Você está contando uma história que aconteceu com você, então você é personagem também da história. Você é um narrador personagem, tá? E aí a história é contada em primeira pessoa. Olha, eu acordei, eu levantei, eu fiz, eu estudei, perceberam? Então, aqui quando a gente tem aqui na apostila, ó, tipos de narrador ou narrador personagem, vou pedir para vocês marcarem aí, ó. É aquele que conta a história na qual é participante. Nesse caso, ele é narrador e personagem ao mesmo tempo, e a história é narrada em primeira pessoa. Então, quando o narrador faz parte da história, ele também é um personagem, a história é narrada em primeira pessoa, a história aconteceu com ele, tá? Agora vamos supor que vocês estejam fazendo uma fofoca, então vocês vão contar uma história que não aconteceu com vocês, mas que aconteceu com outra pessoa, sabe? Assim, durante a aula, algum amigo de vocês levou um esporro da professora, ficou muito envergonhado, e aí
foi maior confusão na aula, e vocês vão contar essa história para uma outra pessoa. A história não aconteceu diretamente com você, mas você foi o observador dessa história, né? Quem são os personagens? A professora e o seu amigo, né, que levou o esporro. E você vai contar uma história que não aconteceu com você, que você não é o personagem da história, mas você é o observador dessa história. Nesse caso, você vai ser um narrador observador e não personagem, porque a história não é com você, a história é com seu amigo e com a sua professora. E então, nós chamamos esse narrador, que é apenas observador da história e não é personagem, a história não foi diretamente com ele, nós chamamos de narrador observador. E então o texto é narrado em terceira pessoa, né? Por quê? Porque a gente vai se referir sempre aos personagens, né, em terceira pessoa. Então, a professora disse, o menino respondeu, a professora falou, tá? Então, texto narrado em terceira pessoa, né? No caso, vai ser sempre ele, ela, porque são os participantes ali, os personagens, que não é você. Por isso que o texto não é narrado em primeira pessoa, ok? Continuando aqui na página 10, eu vou pedir para vocês passarem para o seguinte tópico, ó, estrutura do texto narrativo. Tá? Então, o que a gente tem num texto narrativo? Personagens, marquem aí, as peças fundamentais, pois sem os personagens não haveria enredo, não haveria história, né? O tempo, né? O que é o tempo da narrativa? Né? O tempo, ele mostra o momento em que ocorrem os fatos. Então, de manhã, de tarde, de noite, durante a aula, né? Então, nós temos, né, um momento em que se dá realmente em que os acontecimentos, né, se dão, e esse é o tempo da narrativa. Pode ser durante a aula, né, nessa historinha fictícia aqui que a gente criou, pode ser de manhã, de tarde, de noite, a gente tem ali, né, o tempo da narrativa. Agora, esse tempo, ele pode ser cronológico. O que é o tempo cronológico? É o tempo real, né? Que é marcado por horas, por datas. Marquem aí, ó, por acontecimentos, né? Que tem início, meio e fim, né? Que são colocados ali numa ordem. E o tempo psicológico, gente? O tempo psicológico está ligado a quê? Às emoções, aos sentimentos. Vocês já viram, por exemplo, que em alguns filmes a gente tem flashbacks, né? Por exemplo, às vezes, não só nos filmes, nas novelas também isso é muito comum, né? É passada uma cena e aí a gente fica assim, gente, ué, mas será que isso aconteceu mesmo? Caramba! E aí quando a gente vai ver, na verdade, era o personagem sonhando, e aquilo ali só fez parte do sonho dele, aquilo não aconteceu. E depois passa o personagem ali acordando, assustado, e a gente entende que na verdade aquilo foi um pensamento, um sonho, né? Então esse é o tempo psicológico, que está ligado às emoções, aos sentimentos, né? Então marquem aí, que é caracterizado por lembranças, né? Por momentos imprecisos, tá? Então muitas vezes a narrativa fica assim, ó, vai e volta, vai e volta. Isso acontece muito nos filmes, né? Que às vezes, pra gente entender o que está acontecendo no momento presente, o filme volta lá pra trás, né? E exibe alguma cena que vai fazer com que a gente entenda o que está acontecendo no presente com o personagem, tá? Então, isso é o tempo psicológico, que está ligado mesmo às lembranças, às memórias, né? Ele não tem início, meio e fim, ele vai, ele volta, né? Então, o personagem lembra do passado, depois a história volta para o presente, tá? Esse é o tempo psicológico. Toda narrativa se dá num espaço também, marquem aí, ó. O espaço é o lugar onde se passa toda a trama, tá? Então, onde aconteceu a história? Na escola, no caso dos contos de fadas, nos castelos, não é isso? Onde se passa a história? Onde se passa a história é o espaço narrativo. E nós temos também etapas da narrativa, tá? Isso acontece, por exemplo, nas novelas, nos filmes, nos textos, né, nos contos de fadas, nas fábulas. Todo texto narrativo tem, né, a apresentação, que é aquele primeiro momento ali. Como é que as novelas começam, né? A gente sem entender muito bem, né, qual é a trama, qual é o enredo, a apresentação dos personagens, das suas profissões, dos seus nomes, né? Então a gente vai conhecendo os personagens no início de uma novela, de um filme, né, e mesmo de um texto escrito, de um texto literário. Então, depois dessa apresentação, em que a gente já sabe quem são os personagens, o que eles fazem, qual é o papel deles ali naquela trama,
Aí começa o que? A complicação. O que é a complicação? É a parte da narrativa em que as ações costumam, né, acontecer. Né? No caso das novelas, dos filmes, normalmente a gente tem um protagonista, né, que é a mocinha, o mocinho, e a gente tem algo que se opõe àquele fluxo natural, né? Então você tem ali pessoas, né, os protagonistas, e algum vilão que quer acabar com a vida dos protagonistas, que quer fazer alguma coisa para prejudicá-los, e aí começam as ações, as mortes, as discussões, as brigas, não é isso? A gente tem os conflitos, né, as complicações da narrativa. Tudo isso vai levar ao quê? Ao clímax, ao ponto mais alto da narrativa. Quando a gente está vendo um filme, uma série, uma novela, o que acontece? Chega um momento em que é aquele ponto alto da narrativa, que você fica super curioso. Meu Deus, o que será que vai acontecer? Será que a mocinha, né, que a protagonista vai morrer? Será que não vai? Será que ela vai conseguir? Né? Será que não vai? E aí? Né? Aquele ponto alto da narrativa. E no final a gente tem o quê? O desfecho, a resolução de todo esse conflito, né? Morreu, não morreu, né? O vilão vai preso, ou o vilão morre, o vilão é internado como louco. Acontece alguma coisa, né, que vai resolver toda aquela situação, né? Nos contos de fadas, né, na história da Cinderela, da Bela e a Fera, da Rapunzel, os contos de fadas, né, da Disney, que nós estamos acostumados a ouvir desde pequenininhos, o final é sempre o quê? E foram felizes para sempre, né? Os vilões são castigados, né? E a princesa, o príncipe, eles sempre terminam o quê? Juntos e felizes para sempre. Esse é o momento do desfecho, né? Que é quando se conclui, é quando se soluciona todo aquele conflito que vem desde o início da trama, ok? Bem, dito isso, a gente precisa apenas conversar agora, né, sobre o que é verossimilhança, que é um conceito muito importante também nos textos narrativos, tá? Então marquem aí na apostila de vocês que vero significa verdadeiro e símil, né, semelhança. Ou seja, o que é verossímil é semelhante ao que é verdadeiro. Então, no caso da obra literária, né, da ficção, né, então das novelas, dos filmes, a verossimilhança quer dizer o quê? Semelhança em relação à vida. Muitas vezes, quando nós assistimos, por exemplo, a filmes, a novelas, a gente percebe, né, principalmente nas novelas, a gente tem uma semelhança em relação à vida, em relação à verdade, né? Aquelas coisas que acontecem na novela poderiam acontecer também nas nossas vidas. É claro que muitas vezes as novelas, por exemplo, os filmes, eles trazem uma pitada de ficção, coisas, né, que a gente sabe que na realidade talvez não fossem daquela forma, mas a gente tem uma relação de semelhança sim com a nossa vida. Aquilo que está na tela, né, poderia acontecer também conosco, beleza? Isso é a verossimilhança, né, que dá a ideia de que aquilo que está sendo narrado, que está sendo mostrado pra gente na TV é parecido com a realidade. A gente se sente representado de alguma forma na narrativa, tá? E aí a gente tem, né, a verossimilhança externa, marquem aí, ó, é tudo que aproxima o texto ao que realmente pode acontecer no mundo real com nós, seres humanos, né, conosco, que somos seres humanos, tá? E também há o conceito de verossimilhança interna, tá? Que caracteriza-se pela sequência temporal dos fatos, tá? Nem todo filme, por exemplo, é um filme assim tão próximo da realidade, nem toda série é uma série tão próxima assim da realidade, né? Quando nós assistimos, por exemplo, a filmes de ficção científica em que há monstros e robôs e tudo mais, a gente sente que há um certo afastamento, né, entre aquilo que a gente está vendo na TV, né, e aquilo que realmente acontece ou é possível, né, atualmente na nossa realidade, tá? Mas aí, dentro do filme, a gente sabe que existe o quê? Uma verossimilhança interna, ou seja, existe um nexo, existe uma ligação entre as ideias, entre aquilo que está sendo mostrado no filme. Não é assim também algo sem pé nem cabeça. O filme tem início, meio, fim, os personagens. Então a gente consegue entender ali a trama e a gente compreende que o filme de ficção científica, né, é um filme que prevê realmente uma realidade futurista, né, com elementos que estão além do mundo real, mas que pertencem também ao mundo
da imaginação, tá? Então a gente já espera, né, por isso. Ninguém vai assistir a um filme de ficção científica esperando ver, né, uma representação fiel da realidade, não é isso? A gente sempre vai assistir a um filme de ficção científica, quando a gente vai ler um conto de fadas, por exemplo, quando a gente vai assistir a uma produção da Disney, a gente já sabe que há essa possibilidade, né? A gente já sabe que o que vai ser mostrado pra gente ali na TV não vai ser exatamente aquilo que a gente vive na realidade, mas faz parte desse contrato, né, do consumidor em relação à arte, em relação à literatura, né? A gente tem uma espécie de acordo aí com a arte, né? De saber que a arte não precisa ser fiel à realidade, mas que pode ter aí e trabalhar com elementos da ficção, da imaginação e tudo mais, ok? Bem, então a verossimilhança, ela diz respeito a essa coerência interna que o texto assume, ainda que o texto, né? Quando eu digo texto, pode ser também o texto oral, na televisão e tudo mais, tá? Então essa coerência interna que as novelas, que os filmes, que as séries, que os textos, né, literários têm, dizem respeito à verossimilhança interna. Essa coerência faz com que a gente entenda a história, né, a mensagem que está sendo transmitida, ainda que aquilo não nos pareça real, não nos pareça possível na nossa realidade, tá? E outras obras, né, outras novelas, outros filmes, né? Alguns filmes, algumas novelas, alguns textos literários, eles têm sim uma semelhança muito grande com a realidade, né? Seriam totalmente possíveis, né? Aquelas ações, aqueles conflitos, seriam totalmente possíveis no nosso mundo real, tá? Isso a gente chama de verossimilhança externa, né? Que é justamente essa proximidade com o mundo real, verdadeiro, ok? Bem, dito isso, eu vou deixar aqui no final do vídeo a descrição do dever de casa, ok? E na próxima aula a gente conversa um pouquinho mais sobre o texto narrativo e faz a correção desses exercícios, tudo bem? Beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau!